para o 15º domingo após Pentecostes, o texto da Epístola do dia de Efésios, capítulo 6, versículos 10 até 20. Esse é o trecho final da leitura de Efésios durante aí uma série de leituras nesse tempo do ano. O capítulo 6 de Efésios, que encerra essa epístola, o apóstolo Paulo, após ter dado orientações para a vida dentro da família, nas relações de marido, esposa, filhos, pais, servos e senhores, ele começa esse texto no versículo 10 com a expressão tuloipo, ou seja, e no mais, ou seja, aqui ele vai trazer orientações finais. E é muito significativo que nesse final da epístola o apóstolo Paulo vai retomar o tema de colocar os crentes efésios diante de um conflito muito grande que pode existir e existe na vida deles, e ao mesmo tempo ele vai fornecer da parte de Deus a força, o recurso para que vivam a vida diária mesmo em meio à tribulação e o enfrentamento com forças do mal, que ele vai nomear agora nesse texto. Então, Efésios 6:10. Tu loipo, endinamuste en Kyrio, kai entocrate tes ischios autu. Então, de resto, no mais, endinamuste, aqui nós temos uma forma do imperativo na voz passiva, imperativo presente na voz passiva, do verbo endinamou, fortalecer, então, sejam fortalecidos. Importante lembrar que, pela forma da voz passiva, esse fortalecimento vem de fora. E sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Kratos e ischis podem ser considerados, inclusive, como sinônimos, ou seja, é uma forma bastante forte aqui de falar desse tema. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, endisaste ten panoplian tuteu, vistam-se com a armadura. Essa panoplia é uma armadura, é uma couraça. Aqui nós vamos ter uma figura, possivelmente que poderia ser comparada de um soldado. Alguns até imaginam que Paulo, por estar na prisão, poderia ter tido um dos soldados romanos que cuidavam dele como um modelo para a descrição que ele vai fazer agora. E ele começa então falando dessa panóplia, dessa couraça que os crentes lá de Éfeso e naturalmente todos os cristãos devem vestir. Ele vai dizer então, vistam-se com essa couraça de Deus. Pros to dinastai himas stenai prostas metodeias tu diabolo. E esse vestir-se com essa couraça de Deus, ele tem uma finalidade. E a finalidade que o apóstolo Paulo coloca aqui é para que vocês possam ficar de pé. Stenai é uma forma do infinitivo do verbo histemi, que significa ficar firme, ficar de pé, ficar bem estabelecido. Ou seja, para que vocês possam então ficar de pé diante das metodeias. Esse termo já apareceu lá no capítulo 4 de Efésios, 4:14, quando se referia lá às maquinações, aos planos do mal. E aqui especificamente é dito que são maquinações do diabo. Portanto, há aqui o diabo como adversário e os cristãos são exortados a vestirem-se com uma armadura de Deus. Ou seja, uma armadura que pertence a Deus, uma armadura que é dada por Deus e que vai capacitá-los a ficar de pé mesmo diante dessas artimanhas, dessas maquinações diabólicas. E Paulo vai explicar então o porquê da importância disso. Versículo 12. Hoti uk estin hemin hepale pros haima kai sarka, porque a nossa luta, aqui nós temos o termo pale, que é um rapax legomenon, é a única vez que aparece em todo o Novo Testamento esse termo, mas essa luta que nós temos não é contra haima e sarca, não é contra carne, contra sangue e carne, ou seja, não é contra seres humanos. O apóstolo Paulo aqui não está propondo uma cruzada contra infiéis. O apóstolo Paulo não está aqui propondo uma caça às bruxas. O apóstolo Paulo não está aqui propondo que se lute contra aqueles que pensam diferente da gente.
Mas, diz ele, essa luta é prostas archas, prostas exousias, prostus cosmocrátoras, tus cotus tuto, contra os príncipes ou principados, contra os poderes, contra os dominadores do mundo. Cosmocrator é alguém que tem domínio sobre o mundo, mas não é qualquer dominador sobre o mundo. Ele diz aqui, cosmocrátoras tus cotus tuto, ou seja, dominadores do mundo desta escuridão. Como encontramos numa das traduções, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, ele caracteriza aqui mundo como um mundo que é dominado pelas trevas. E ele continua, prosta pneumatica tes ponerias en tois epuranios, literalmente contra os espirituais do mal. Pneumatica contra as coisas espirituais, ou contra os princípios espirituais do mal, en tois epuranios, nas regiões celestes. Importante lembrar que aqui em Efésios, epuranios é uma característica, pode ser traduzido como algo celeste, mas não é uma característica tão somente de Deus e daquilo que está com Deus. Mas com este termo, o apóstolo Paulo quer caracterizar um mundo que está além daquilo que nós vemos, ou seja, o mundo celestial, não no sentido do céu como o bom lugar em que Deus e os anjos estão, mas o mundo celestial como aquele que nós não temos acesso pelos nossos sentidos, mas que está aí. E Paulo diz que esse mundo que está aí, mas que nós não vemos, ele é muito real. E a nossa luta, ele vai dizer, é contra essas forças espirituais do mal. Naturalmente, como já em outros lugares o apóstolo Paulo coloca, ele utiliza isso também na carta aos Colossenses, por exemplo, é uma luta contra aquelas forças diabólicas que pretendem atacar os filhos de Deus e retirá-los das graciosas mãos de Deus, levá-los à incredulidade, à falta de fé e, portanto, também à perdição. Essa é a luta da qual ele fala. Portanto, não uma luta contra pessoas, mas uma luta contra forças espirituais que tentam afastar os crentes do seu Salvador. Versículo 13, dia tuto analabete ten panoplian tuteu. Por causa disso, diz Paulo, segurem, assumam, retenham. Analambano, aqui é o verbo que o apóstolo Paulo está usando, segurem firme a armadura de Deus. Hina dinetete antistenai ente remera te ponerá, a fim de que vocês possam resistir, antistemi é opor-se, resistir, colocar-se contra, no dia mau. Kai hapanta katergasamenoi stenai. E tudo realizando, tendo realizado, é uma forma aqui do particípio, e tendo realizado, tudo ficar de pé. Ou seja, novamente, a ideia do apóstolo Paulo é proporcionar aos cristãos a certeza de que eles, vestindo-se da armadura que Deus dá, eles poderão ficar de pé mesmo diante do dia mau e poderão resistir. Versículo 14, stete un perizosamenoi ten osfin himon en aletheia. Fiquem firmes, portanto, diz ele, vestindo-se ou cingindo, aqui a ideia é de colocar um cinto, na verdade, perizonimi é o verbo, colocar um cinto em volta da cintura, ele vai dizer aqui, e esse cinto que é colocado em volta da cintura é na verdade, com a verdade. Kai endissamenoi ton thoraca tesdicaiosinis, e vestindo com a couraça, o peitoral, esse tórax, é um escudo que é colocado aí no peito, uma couraça que impede então que a pessoa seja atacada por uma arma, ou seja, machucada por uma arma. E essa couraça da qual o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 14 é a couraça da dikaiosine, da justiça. Importante lembrar aqui que o termo dikaiosine é um termo bastante forte dentro da teologia de Paulo e imediatamente nos conecta com a obra de Deus realizada em Cristo, pelo qual a justiça de Deus foi realizada. E, naturalmente, que nós podemos entender aqui também dikaiosine dentro dessa perspectiva da justiça divina.
Versículo 15. Kai hipodesamenoi. Hipodel é literalmente calçar, colocar um calçado. Então, calçando tus podas, os pés, en etoimasia tu evangelio tes eirenes. Calçando os pés com a preparação. Etoimasia é um rapax legomeno, novamente é um termo usado somente aqui, em todo o Novo Testamento. Ele pode se referir a um equipamento que alguém utiliza, ou então, simplesmente a palavra prontidão ou preparação. Então, ele diz aqui que eles vão devem calçar os pés com essa preparação do Evangelho da paz. O Evangelho da paz, esse genitivo pode significar um Evangelho que vem da paz ou então o Evangelho que proporciona a paz, o Evangelho que propõe a paz, que traz a paz, naturalmente a paz com Deus antes de mais nada. Versículo 16, en passin analabontes ton tireon tes pisteus. Paulo continua aqui, então, nesse versículo 16, falando sobre essa vestidura que eles devem ter, e aqui novamente ele usa o verbo analambano, ou seja, tomando firmemente esse escudo. O tireos é um escudo, e mais uma vez é um termo usado somente aqui no texto grego, e esse escudo aqui é o escudo da fé, o escudo da pistis, com o qual en ho dineseste, vocês podem panta tabele tu poneru ta pepiromena sbesai, com o qual vocês podem, e aí nós temos que ir lá para o último vocábulo desse versículo, sbesai, o verbo sbenimi, que significa apagar, com o qual vocês podem então apagar, a partir desse escudo, todos os dardos, todas as flechas que estão queimando do mal. Notem aqui que nós temos então um verbo no particípio perfeito, pepiromena, que funciona como um adjetivo, ele qualifica tabele. Então são setas, são flechas que estão em chama, mas são flechas do mal, tu poneru. Com esse escudo, o escudo da fé, diz ele, vocês vão poder apagar essas flechas, elas não vão queimá-los, portanto. Versículo 17, kai ten perikephalaian tu soteriu dexaste. E o capacete da salvação. O capacete da salvação, tomem, dexaste. Temos uma forma aqui do verbo no imperativo, do verbo dechomai. Tomem esse capacete da salvação, kaiten machairan tu pneumatos. E a espada do Espírito. Essa é uma linguagem que aparece em outros lugares do Novo Testamento, a espada do Espírito, e aqui o apóstolo Paulo, inclusive, explica o que é, hoestin remateu, o que é a palavra de Deus. Versículo 18, dia passes proseuchies caide esseus, proseuchomenai em panti cairo en pneumati, por meio de toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. É interessante que Paulo caracteriza aqui a oração como sendo uma oração no Espírito. Ou seja, a oração não é uma iniciativa simplesmente da própria pessoa, mas o Espírito Santo, que foi dado como garantia, isso nos é dito lá já no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, esse Espírito Santo que habita no crente, esse Espírito Santo que é dado por meio do batismo, ele leva o próprio crente diante dessa aflição que ele vive contra forças espirituais, leva-o a olhar para Deus, leva-o para orar, leva-o para suplicar, com toda a oração e toda a súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Kai eis auto agripnuntes en pase pros carteresei, kai deesei peripanton ton hagion. E vigiando, o verbo vigiar é um verbo também bastante usado dentro do Novo Testamento. A vigilância na fé significa estar bem firmado sobre o próprio Senhor. Então, para isso, então, vigiando com toda a perseverança. Proscartereses é um rapax, é uma palavra usada somente aqui, com toda a perseverança e oração por todos os santos. 19, kai hiperemu, e também por mim, diz Paulo.
Hinamoi dote logos enanoixei tus tomatus mu, para que me seja dada palavra no abrir da minha boca. Ou seja, Paulo está orando para que os crentes de Éfeso, diante dessa luta contra as forças espirituais do mal que os querem afastar de Cristo, que eles orem pelo Espírito e que lembrem também, assim como lembram de todos os crentes, lembrem também de Paulo, para que Paulo tenha a palavra na sua boca quando essa boca se abrir. Interessante que Paulo não está pedindo que ele seja libertado da prisão na qual ele está, mas que ele tenha a palavra de Deus na sua boca para proclamar. E ele qualifica isso ainda dizendo, en parecia gnorisai to mysterion tu evangelion. Para que com parecia, com ousadia, com coragem, com confiança, até podemos dizer, dar a conhecer o mistério do Evangelho. Mais uma vez aparece na carta o termo mistério, o mistério que é o próprio Evangelho, o mistério que é revelado por Deus em Cristo. E que o apóstolo Paulo quer continuar com parecia, com ousadia, com coragem, mesmo estando na prisão, dando a conhecer a quem ele possa falar. Por isso ele pede que orem por ele, para que a palavra lhe seja dada na sua boca. E o texto termina, então, versículo 20, quando Paulo completa a oração que ele quer que façam por ele, para que ele tenha coragem em dar a conhecer o mistério do Evangelho, hiperhu presbeuo en alicei, pelo qual eu sou um embaixador. Presbeuo é literalmente eu sou embaixador. Lembrando que naquele contexto o embaixador, num contexto greco-romano, ele era normalmente um enviado pelo imperador. Ele era aquele que falava em nome do imperador. O apóstolo Paulo fala em nome de Cristo. Ele usa essa mesma linguagem lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que ele é um embaixador de Cristo, ele anuncia Cristo. E então ele é o embaixador deste evangelho de Cristo en halicei. Halicis é uma cadeia, uma corrente, ou seja, ele é um embaixador acorrentado, mas não deixa de ser um embaixador de Cristo. Hina en auto paresiasomai hos dei me lalesai. A fim de que nele eu fale abertamente. Paresiasomai é falar com coragem, é ter coragem para falar, é falar ousadamente. Para que eu fale, hos dei me lalesai. Como é preciso que eu fale? Aqui nós temos uma forma do verbo no infinitivo, lalesai, lalel, que é normalmente um verbo usado no Novo Testamento para a proclamação, para a pregação. Paulo usa muito esse verbo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, para falar da pregação pública. Em outras palavras, o apóstolo está aqui chegando ao encerramento dessa carta, falando dessa armadura que o cristão tem, e parte dessa armadura é a própria oração da fé, movida pelo Espírito Santo, e ele pede então que ele tenha a coragem, a ousadia de continuar falando, de proclamando o Evangelho, ainda que estando na cadeia. Duas observações ao final desse texto. Por vezes se ouve falar sobre o tema da batalha espiritual, e esse é um tema muitas vezes que aparece por aí. É importante que a gente lembre que quando se fala da batalha espiritual, nós temos que qualificá-la. A grande batalha, ou quem sabe a gente poderia dizer a grande guerra, essa já aconteceu. E esta já foi vencida, essa já tem um vencedor e um vencido. A grande guerra foi estabelecida no Calvário e no domingo com o túmulo aberto e vazio. Ou seja, a morte de Cristo e sua ressurreição derrotou o diabo, tirou o poder do diabo. Ele já não mais pode acusar os cristãos diante de Deus. Ele não tem essa autoridade. É claro que o diabo ainda continua em derredor, como diz Pedro, como um leão que ruge, e aí entra essa batalha do dia a dia da vida cristã. Mas não é uma batalha em que Deus e o diabo estão lutando como poderes iguais. Importante dizer, a guerra foi vencida. Cristo venceu, e com ele os crentes são vencedores desde já, e já desfrutam das bênçãos espirituais. Esse é um tema muito forte dentro dessa carta aos Efésios. O primeiro trecho lá da carta, logo no começo, naquela oração de Paulo, ele vai deixar muito claro que nós somos já abençoados com todas as bênçãos espirituais. Portanto, a grande guerra
esta já tem o vencedor, é Jesus Cristo. E os que estão com Cristo são, por causa dele, vencedores sobre os poderes do mal. As batalhas do dia a dia são aquelas que tentam nos levar e tentam levar os crentes de Éfeso e de todos os tempos à incredulidade. E são batalhas muito verdadeiras. No entanto, é importante lembrar que nessa batalha nós estamos do lado do vencedor, daquele que ganhou a guerra. E as armas que ele nos dá não são armas para matar pessoas, para atacar pessoas, mas são, na verdade, armas pelas quais o próprio Deus está agindo. Se nós olhamos esse texto novamente, nós vamos lá poder ver e elencar os elementos dessa armadura que Deus fornece. Ele fala lá em verdade, em justiça, em evangelho da paz, em fé, salvação, palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e a oração. E toda essa armadura tem algo em comum. Nada disso brota da própria pessoa. Nada disso brota dos nossos próprios recursos e forças, mas são dádivas, são presentes de Deus. Ora, a verdade é a própria desocultação de Cristo. Cristo é a verdade. A justiça é a obra de Deus em Cristo para nos declarar justos diante dele. O Evangelho da Paz é a sua palavra, que é não apenas uma mensagem, mas é o poder de salvação. A fé é aquele dom dado por Deus pelo qual recebemos a vida eterna, a salvação. A palavra de Deus é a arma do Espírito Santo que está atuando entre nós e nos guardando e nos mantendo firmes no Salvador Jesus. E a oração é uma oração no Espírito. É a oração pela qual o próprio Espírito Santo nos conduz a rogar por aquilo que é necessário para a nossa vida. Em outras palavras, para as batalhas do dia a dia, para os problemas que cristãos enfrentam cada dia na vida, em que os inimigos não são outras pessoas, não são nem mesmo em si pessoas que pensam diferente, que creem diferente, mas o inimigo é Satanás, em última análise. Para essas batalhas diárias, nós estamos muito bem guardados pelo próprio Senhor, que nos fornece toda a armadura que é dele, mas pela qual ele nos protege contra os ataques do maligno. E por isso o apóstolo Paulo pode chegar no final dessa carta com essa palavra de esperança para aqueles cristãos jovens lá da Ásia, lá da cidade de Éfeso, e dizer para eles que eles estão sendo muito bem guardados, como nós também somos muito bem guardados pelo Senhor. Mesmo que, como o apóstolo Paulo está numa prisão, numa situação difícil, mas podendo ter esperança no próprio Senhor.